Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou explicar como funciona o NHS, né, que é o Sistema de Saúde Público aqui do Reino Unido, e também como funciona a parte privada, né? Se você tem então um plano de saúde, como é que ele funciona. Então, se você tem interesse sobre esse assunto, então não perde esse vídeo depois da vinheta. Então, o NHS é o Sistema Público de Saúde aqui do Reino Unido. Se você tem o passaporte europeu, você tem acesso, então, até o momento, né? Porque com essa questão do Brexit ainda nós não sabemos o que vai mudar, mas até o momento, então, a gente tem acesso à saúde de forma gratuita, como os britânicos. Então, quando você chega em Londres ou em qualquer outra cidade aqui do Reino Unido, você precisa, então, se registrar no GP, que seria como se fosse um posto médico do seu bairro. Cada bairro tem vários postos médicos, né, vários GPs, e você precisa então verificar aquele que fica mais perto da sua casa para poder se registrar. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link do NHS, onde você consegue pesquisar através do seu postcode, que seria o seu CEP, para encontrar então os GPs mais próximos da sua casa. Depois então que você fez essa pesquisa, o que eu aconselho é que você então pegue e veja os reviews, porque foi assim que eu escolhi o GP onde eu sou cadastrada, né? Eu olhei os reviews para ver onde era o melhor GP, onde as pessoas falavam que eram bem atendidas, e assim eu fiz a escolha do meu GP. Então, uma vez que você já é registrado num GP, você pode então se consultar, digamos assim. Normalmente, quando você faz o seu cadastro, eles pedem mais ou menos uma semana para você fazer a solicitação de uma consulta, se você precisar, porque tem um prazo para eles fazerem toda a baixa do sistema lá do seu cadastro. Então, depois disso, você pode se consultar normalmente. Alguns GPs você pode fazer o pedido da consulta através do site do GP, outros você tem que ligar para fazer a marcação, e tem aqueles também que tem a opção do walk-in, que a gente chama, que é aquele que você pode ir diretamente no GP para fazer então a solicitação da consulta, para agendar uma consulta. Se você vai através dessa opção do walk-in, normalmente os GPs eles têm um certo horário determinado. Por exemplo, o meu é das 8h30 às 10 da manhã. Então eu só posso, por exemplo, se eu quero uma consulta no mesmo dia, eu só posso ir lá dentro desse horário para ter a certeza que eu vou conseguir uma consulta para aquele dia mesmo. Não necessariamente vai ser logo em seguida, às vezes eles marcam para de tarde, então vai ser de acordo com a demanda mesmo do dia para fazer então esse agendamento da sua consulta. E durante então a consulta, um médico te atende. Tem alguns GPs que tem a opção de você pedir um tradutor, no caso, né, se você não falar inglês fluentemente ou tiver inseguro de repente para falar inglês no GP, eles oferecem essa opção. Às vezes o tradutor ele vai lá pessoalmente, ou às vezes o tradutor vai participar, digamos assim, da consulta online, né? Também tem essa opção. E durante então a consulta, digamos assim, que se você precisar então fazer algum tipo de exame, alguma coisa assim, o médico então vai dar, né, uma prescrição, como se fosse uma receita lá, que é um encaminhamento para você fazer os exames. Os exames, dependendo do tipo de exame, normalmente são feitos nos hospitais. Não é no GP que você vai fazer. A maioria dos exames, então, são sempre feitos fora do GP. E toda, então, essa parte, seja da consulta, dos exames, é tudo gratuito se você tiver, digamos, um passaporte europeu, né? E a parte dos tratamentos, tá? Eu posso dizer por experiência própria, porque eu faço um tipo de tratamento pelo GP. Então, dependendo do tipo de tratamento, você pode receber o seu remédio, né? O seu medicamento de forma gratuita. Então, isso o GP passa toda a informação, dependendo de qual for o seu problema, se você tem direito ou não a receber a medicação de forma gratuita. Se você for na emergência do hospital com algum problema, eles sempre atendem e já dão, normalmente eles já dão a medicação para você já sair, digamos, medicado lá do hospital, né? Então você ganha medicação gratuitamente. Quando não tem essa medicação no hospital, eles dão uma receita para você ir até uma farmácia e comprar, e aí nesse caso você tem que pagar o valor pelo remédio. Diferente então do Brasil, que cada remédio tem um valor, aqui os remédios eles têm o mesmo valor, não importa o remédio, não importa a quantidade de remédio. Então, digamos assim, se você
receber a prescrição para tomar 3 meses de medicação, você pode ir com a receita, né, na farmácia, você vai pagar uma taxa só por essa medicação e você vai receber o tratamento para os 3 meses, digamos assim. Então não é um valor variado como no Brasil, dependendo, sei lá, de coração é mais caro ou para uma gripe é mais barato. Não tem essa diferenciação na questão do valor, é um valor fixo, que é uma taxa, digamos assim, de medicação, e não importa quantos comprimidos. Então, se você tiver a receita de um comprimido ou de 30, você vai pagar a mesma taxa pela mesma quantidade. Então, o NHS a gente pode, então, falar que é exatamente igual, né, o SUS do Brasil, porém tem algumas particularidades, como eu falei, que, né, a gente não pode comparar, claro, a questão de eficiência ou coisa assim, porque é muito mais fácil a gente consultar aqui, né, no Brasil você tem que, às vezes, esperar muito tempo para determinado tipo de consulta. Então, mas na questão de ser público e de você não pagar nada, o NHS, então, é o sistema público de saúde aqui do Reino Unido. E já na parte de saúde privada, que seriam os planos de saúde, eu já tive um plano de saúde aqui por uma empresa, né, que eu trabalhei, eles ofereciam esse plano de saúde, eu só pagava uma taxa que era muito mínima por mês e o restante, digamos assim, a empresa pagava. Então eu quis experimentar e achei legal como funciona, porém é um pouco diferente dos planos de saúde do Brasil. Pelo menos em relação à minha experiência, funcionou dessa forma. Com o plano de saúde, para você consultar com o plano de saúde, você precisa ter um encaminhamento do plano que é público, digamos assim, do NHS. É uma coisa que na minha cabeça não faz muito sentido, porque é uma coisa privada que você tá pagando, então, né, tipo como no Brasil, você liga lá, agenda pro mesmo dia, enfim. Não funciona dessa forma. Você primeiro tem que passar por um médico do NHS para ter um encaminhamento, então, para essa parte do plano de saúde privado, né? Eu já fiz exames, né, pelo plano de saúde e eu tive então que pegar primeiramente esse encaminhamento com o médico, porque assim, pelo NHS tem algumas modalidades que eles não cobrem, tá? Como parte, digamos assim, grátis, né, que você não paga. Então, se for na parte de dentista, tem até uma certa idade que você consegue consultar de forma gratuita, depois às vezes você consegue só ter algum desconto, mas normalmente você paga isso por uma forma privada com um dentista nas clínicas. Na parte de qualquer coisa que seja considerado estética, também eles encaminham sempre para um plano de saúde, no caso, se você tiver, e se você não tiver, você vai ter que procurar, digamos, uma clínica particular para conseguir se consultar. Então, no meu caso, o que eu queria fazer era uma consulta para ver algumas varizes que estavam saindo, né, na minha perna, e eu tava sentindo muito cansaço. Então, eu fui fazer então essa consulta pelo NHS e eles acharam que de repente poderia ter alguma coisa. Então, eles me deram um encaminhamento para meu plano de saúde e lá eu consultei com um especialista, tá? Isso até é uma coisa boa de lembrar, que quando você vai fazer uma consulta no GP, normalmente quem vai te atender é um clínico geral, né? Não tem especialistas. Sempre tem que passar por um clínico geral e ele decide se vai te encaminhar para um especialista ou não. Então, depois que ele me deu o encaminhamento para então, essa consulta com o plano de saúde privado, eu entrei em contato com o meu plano de saúde e fiz então o agendamento de uma consulta então com um médico especialista, e lá nesse médico especialista ele marcou então um exame da parte privada. E uma coisa que é muito parecida na questão dos planos de saúde privados aqui do Reino Unido é que eles são muito parecidos com o dos Estados Unidos, mas é numa parte meio negativa, sabe? Porque você nunca sabe com antecedência quanto que vai sair essa consulta ou o exame que você tá fazendo. Eles dão sempre uma coisa assim, uma estimativa, né? Eles dão sempre um valor estimado do que pode ser, mas não é certo, sabe? Então eu achei isso muito ruim pela experiência que eu tive, porque como é que você vai fazer uma consulta, um exame, sabe? Que a gente pensa, pô, eu tô no Reino Unido, eu vou fazer um exame, sei lá, um exame, um scan ou um exame mais complexo, que normalmente no Brasil é uma paulada, é muito caro.
Então você pensa assim, nossa, vai sair super caro, né? Imagina quanto que eu vou ter que pagar. Porque assim, o plano de saúde que eu tinha, ele cobria várias coisas, mas a consulta e os exames eu tinha sempre que pagar um pouco, sabe? Tinha sempre uma porcentagem que era pago pelo paciente. Então, eu só fui saber quanto que eu ia pagar depois que eu fiz a consulta, fiz o exame e depois fiz a reconsulta, né? O retorno da consulta. Depois que eu fiz tudo isso e eu decidi com o médico o que eu ia fazer, aí sim, o meu plano de saúde lá fez o cálculo e me mandou, né, aquela cobrança super bacana que a gente recebe pelo correio do que seria a minha parte para pagar. Então, digamos assim, do que saiu esse meu exame com as duas consultas, eu paguei mais ou menos em torno de 100 libras, tá? O que eu achei, assim, bem até pesado, perto do que a gente não precisa pagar pelo NHS, né? Então, eu precisei fazer esse pagamento para eles e, assim, não existe parcelar, pelo menos o plano de saúde que eu tinha, não tinha esse negócio de parcelar, você tinha que pagar aquilo em uma vez, sabe? No máximo, eles davam, tipo, um prazo para você pagar, mas era aquele valor e ponto, né? Então, o total, assim, digamos, saiu quase tipo 1.000 libras, eu paguei tipo 10%, mais ou menos foi assim esse cálculo por esse plano de saúde que eu tinha, que era o Vitality. E inclusive, esse plano você pode fazer ele pessoal, não necessariamente você precisa estar ligado a uma empresa para poder ter esse plano de saúde. Assim, na minha opinião, precisa ou não ter um plano de saúde aqui no Reino Unido? Então, por experiência própria, eu acredito que não precisa ter um plano de saúde aqui no Reino Unido, né? Pela experiência que eu tive já com as duas partes, né, sendo o público e o privado. Então, o NHS, ele serve a gente muito bem com a questão de consultas, de exames, de tratamento. A única coisa, assim, é que não é muito fácil tu conseguir fazer, digamos assim, um check-up. Aqui não é muito comum deles fazerem check-up, eles não trabalham na parte de prevenção, digamos assim, como no Brasil. Eles trabalham mais quando você já tá doente, eles te dão o tratamento, né? E foi mais ou menos o que aconteceu comigo, porque eu tenho problema de tireoide, então eu faço o tratamento com eles, de tempo em tempo eu faço os exames para ver se tá tudo ok, mas assim, eu tenho que estar sempre insistindo para conseguir fazer os exames, porque não é muito fácil, porque para eles é uma coisa muito normal, né? Então tem vários, digamos assim, problemas de saúde aqui que são muito normais da população daqui, mas como eu não sou daqui, nasci no Brasil, isso não é comum para mim. Então, às vezes eu tenho que insistir um pouco para conseguir algum tipo de exame, alguma coisa assim, mas morando aqui você vai pegando jeito e vendo como funciona tudo isso, né? Mas é muito bom, assim, eu não tenho que reclamar, já fui, baixei já no hospital aqui, já fui atendida no hospital mais de uma vez também, e no GP, nossa, já fiz inúmeros exames, né, inclusive tem um vídeo aqui também no canal falando sobre o exame feminino, né, como que funciona no GP. Se você não viu, né, eu vou deixar aqui também linkado nesse vídeo. Se você então tem alguma dúvida de como funciona ou alguma dúvida sobre agendamento, qualquer coisa que seja relacionado, né, ao NHS, que é o Sistema de Saúde Público aqui da Inglaterra, ou do sistema privado, eu só posso te responder em relação ao Vitality, né, que é o que eu conheço, que eu já tive, então por mais ou menos uns 4 anos eu tive esse plano de saúde e hoje em dia eu já não tenho nenhum, né? Agora eu só sou atendida realmente pelo NHS. Então, se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar, né, dentro do que eu sei, né, dentro das informações que eu sei, lhe responder e tentar lhe ajudar o máximo possível. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal também se você... Excuse me, the fuck did you just say? Deixa o seu like aí, se inscreva no canal também se você não é inscrito, lembre-se de ativar também o sininho de notificação e até o próximo vídeo. Tchau!